Gente, eu gravei esse vídeo inteiro e a hora que eu fui conferir, ele estava desfocado. Pelo amor de Deus, vamos lá de novo. Então, como vocês que me acompanham no Twitter já sabem, hoje a gente estreia mais um quadro no canal, no qual a gente vai tentar fazer os links entre os livros que a gente conversa toda semana e assuntos mais atuais. E eu pensei, por que não começar este quadro falando sobre uma sensação compartilhada por mim, por você, eu acredito que por grande parte das pessoas que moram no Brasil, essa sensação de que a democracia brasileira não tem como, ela tá sempre às beiras de um golpe autoritário. Então você sempre vai dormir com essa sensação de que vai acordar e o Congresso vai ter sido fechado pelo Exército. Esse feeling é compartilhado por pessoas de ambos os espectros políticos, então independentemente de você ser de direita, se você ser de esquerda, essa sensação assim que a democracia realmente já deu o que tinha que dar, já se arrastou por tempo suficiente, a gente está vivendo, na verdade, uma fase extra, ela existe e é real, e eu acho que é por isso que as pessoas procuram soluções fáceis e via de regra erradas, como as que a gente conversou no último livro, Como as Democracias Morrem, que inclusive virou um best-seller. Mas você não precisaria ter escrito novos livros para conseguir entender por que a democracia brasileira, sim, ela está em risco, sim, provavelmente nós vamos sofrer um golpe autoritário aí nos próximos anos. Você não precisaria ter escrito um livro novo, porque ele já foi escrito lá em 1944, e é O Caminho da Servidão, já indicado várias vezes aqui no canal, do Hayek. E o que o Hayek vai dizer nesse livro é que o Brasil é um Estado socialista, e Estados socialistas são incompatíveis com as democracias. Tá, tudo bem. O Hayek não vai dar um exemplo claro do Brasil, mas à medida que você vai lendo o livro, vai ficando bem claro que o Brasil é um país socialista. E aí, a partir da fundamentação do Hayek sobre como o socialismo é incompatível com a democracia, pelos seus próprios fundamentos, vai ficando cada vez mais óbvio o quanto nós vamos sim ter a nossa democracia colapsada, eventualmente, certo? Mas antes que você desligue o vídeo aí e pense, ah lá, doida de fone de gatinho, mais uma que vê comunismo e tudo e usa isso como espantalho, eu vou pedir pra você respirar um pouquinho, porque eu juro que vai fazer sentido depois que a gente terminar de conversar aqui. E pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou acabar dividindo ele em 3 partes. Hoje a gente conversa sobre o que é o socialismo e onde que o Brasil se encaixa nesse conceito de socialismo. No segundo vídeo a gente se aprofunda bem mais sobre o porquê que o socialismo é incompatível com as democracias. E no terceiro e último vídeo a gente continua falando de Hayek, mas dessa vez a gente fala sobre o The Constitution of Liberty e a gente faz um tratado sobre a liberdade. Nesse último vídeo eu vou te dar, na verdade o Hayek vai te dar, os argumentos sobre o porquê você deveria defender a liberdade, que vão te ajudar a convencer aquele amigo com um pezinho no socialismo. Você deve estar se perguntando aí, Débora, como que você fala que o Brasil é um país socialista se o tio Zé da esquina, por bem ou por mal, ele continua tendo a propriedade privada do seu meio de produção ali, digamos, da padaria dele? Sim, como vocês devem ter aprendido na escola, existe esse tipo de socialismo que é o marxista, que acredita que você precisa expropriar a propriedade privada, ou seja, transferir ela para o Estado, e o Estado a partir daí vai fazer uma planificação, um planejamento completo da economia, vai transferir a produção de qualquer tipo de bem para esse órgão central planejador. Esse é o tipo, digamos, raiz de socialismo. Mas existe também o segundo tipo de socialista. Esse socialista, ele olha para a sociedade, ele vê todas as desigualdades, todos os problemas que ainda temos, e ele acredita que o livre mercado não resolveu isso de forma rápida o suficiente. Então vamos lá, a gente conseguiu reduzir a pobreza de 95% do mundo para 5% do século XIX para o século XXI? Não está rápido o suficiente, esses 5% continuam sofrendo, eu quero uma solução um pouco mais mágica. Então ele olha para essa sociedade e ele acredita que, se ele conseguir direcionar a produção, ele vai conseguir atingir esse objetivo de forma mais fácil. E aí a gente vai dar o nome desse objetivo de justiça social, que é o termo mais na moda e que vocês vão conseguir associar mais fácil. E aí eu vou pedir uma licença para vocês, que eu prometi que esse vídeo era informal, inclusive eu tô usando meu fone de gatinho, mas eu não aguento. Eu vou ter que ler para vocês esse trechinho aqui do Filosofia Verde, do Roger Scruton.
A gente vai fazer a resenha desse livro aqui no canal, livraço também, mas é porque, gente, esse trecho clarificou tanto na minha cabeça quais as diferenças entre os liberais, libertários e os socialistas, que eu acredito que vai clarificar para você também. Então, segundo o Roger Scruton, vão existir pessoas que enxergam a política como mobilização social para a conquista de determinados objetivos. Todavia, há outras que enxergam como um procedimento de resolução de conflitos e de reconciliação dos interesses, sem nenhum objetivo grandioso embutido. Um governo sensato, na opinião dos liberais e libertários, não, dos libertários não, que não deveria nem ter governo, na opinião dos liberais, não deve ir além em seus objetivos da arte da reconciliação ao mediar os objetivos dos cidadãos. Mas as pessoas da esquerda, ou seja, os socialistas, tendem a definir o seu posicionamento político em termos de uma agenda, uma lista de mudanças que criará uma nova sociedade que substituirá a antiga. Então, esse socialista Leblon, ele quer construir essa nova sociedade, mas ele não sabe muito bem como. Mas na opinião do Hayek, já em 1944, não importa se você é esse socialista comunista raiz ou esse socialista Leblon, a forma com que você vai atingir esse fim social, justiça social, vai ser sempre através de níveis maiores ou menores de planificação, planejamento da economia. Então você vai admitir que o Estado interfira em áreas cada vez mais abrangentes. Você vai dar um fim último para o Estado. Você quer que o Estado promova a justiça social. Como o Estado brasileiro claramente, lá na Constituição de 1988, define. Se você ainda não teve a oportunidade de abrir a nossa Constituição, dá um Google aí rapidinho, lê aí os primeiros artigos, lê o artigo 5º que você vai perceber que claramente o Estado brasileiro é sim um Estado socialista. Mas Débora, você está falando que o Estado brasileiro é socialista só a partir de 1988? É óbvio que não, né, galera? Getúlio Vargas é aí o nosso ditador favorito da esquerda. Ele foi o mestre na arte de estatizar empresas privadas, então ele estatizou várias companhias de mineração, ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, ele criou a primeira agência de regulação do Brasil, que foi a Agência Nacional de Mineração. Então, enfim, a gente está nesse processo da servidão, caminho da servidão, há muitos anos, mas eu vou usar a Constituição de 1988 como um marco aí da redemocratização. Mas como esse planejamento é feito e como a gente consegue observar o quanto esse socialismo realmente interfere no dia a dia do cidadão. Esse planejamento ele vai ser feito de duas formas. Vamos lá. Primeiro, lá nas assembleias democráticas, no nosso caso o Congresso, já que ficou feio falar em revolução comunista, em golpes ditatoriais, autoritários, vamos fazer essa revolução socialista através dos meios democráticos. Então você define que o Estado vai ter que atingir a famigerada justiça social e você leva isso para uma assembleia, para um Congresso. Você nunca vai conseguir chegar em um consenso dentro do Congresso sobre justiça. Porque para mim justiça é uma coisa, para você justiça é uma coisa completamente diferente. E se a Assembleia Democrática, na teoria, é um reflexo da sociedade, significa dizer que lá existirão opiniões irreconciliáveis de justiça. Mas, Débora, justiça, é uma coisa muito vaga, muito ampla, sei lá, dá outro exemplo. Vou dar um exemplo prático que eu trabalho todos os dias e eu vejo os reflexos todos os dias e posso garantir com certeza para vocês o que acontece. Meio ambiente. A sociedade brasileira acredita, existe um razoável consenso de que o Estado deve garantir um meio ambiente equilibrado. Então isso chega na Constituição assim. O Estado deve garantir um meio ambiente equilibrado, está lá no artigo 225. O que é um meio ambiente equilibrado? O que é um crescimento sustentável? Só Deus sabe. Pode significar várias coisas. Dentro do Congresso, você nunca vai chegar no consenso sobre as formas de instrumentalizar isso. Então, se você vira para Dona Lourdes e fala que ela vai ter que deixar 80% do lote dela cheio de árvore e ela só vai poder construir a casinha dela os outros 20%, pode ser que a Dona Lourdes aceite isso, mas pode ser que o seu José não aceite. Então, o que o Congresso acaba fazendo? Ele acaba deixando isso vago. Ele fala: nós vamos garantir um meio ambiente sustentável, ponto. Mas isso não é instrumentalizável. Isso não é uma política que você consegue efetivamente fazê-la chegar lá no final da cadeia. Isso é só um princípio. E como que essa política percorre esse caminho todo até chegar lá no fazendeiro? Através de uma delegação dos poderes da Assembleia eleita para órgãos da burocracia administrativa estatal, via de regra,
não eleitos, ou seja, autoritários. Vamos ao termo aí da moda do direito, arbitrários. Então, o Congresso delega essa função de regulamentar o que seria um meio ambiente equilibrado para as inúmeras agências de regulação espalhadas pelo Brasil. Qual que é o problema disso? O primeiro problema é que essas agências não são eleitas, então não existe um feedback entre elas e a população. O segundo problema é que cada decisão dessas agências é, de certa forma, autoritária. Então, quando você vai escalonando os autoritarismos, você vai dando cada vez mais poderes para a burocracia administrativa estatal, e a gente já viu o que acontece lá no nazismo, lá no comunismo, quando essa burocracia se agiganta da forma com que aconteceu lá. E o terceiro problema é que essas regulações mudam do dia para a noite. Então, só no estado de Minas Gerais foram mais, eu acho que 10 decretos publicados sobre o meio ambiente desde o início do ano. Então, a gente está em maio e nós já mudamos a legislação ambiental mais de 10 vezes. Isso que essa legislação já tinha sido mudada inúmeras vezes lá em 2019. Então, quando um cliente chega no meu escritório e pergunta o que ele pode fazer para se manter correto com relação às obrigações ambientais dele, primeiro, eu nunca vou achar a resposta sobre o que ele deve fazer em leis. Eu sempre vou achar essa resposta ou em decretos, menos mal, o governador eleito, mas principalmente nas resoluções dos órgãos da administração pública não eleitos, nas inúmeras agências de regulação. Segundo problema, eu nunca vou conseguir dizer para o meu cliente se ele efetivamente está cumprindo tudo o que deve ser cumprido. Porque, essa legislação muda para o dia da noite. 2, essa legislação é, de fato, muito vaga. E o terceiro problema, e aí a gente já entra aí na segunda forma de planificação da economia, que é, como o Congresso editou essas normas amplas, gerais e restritas, o judiciário vai poder interpretar essas normas da forma com que ele quiser. Então, se o meu cliente colocou um pezinho fora de uma regulação que talvez ele nem soubesse que ele tinha que cumprir, ele pode sofrer processos. Nesses processos, eu não posso garantir que ele está resguardado, porque, como a lei é muito ampla, o juiz pode decidir da forma que ele achar conveniente. Então, se você é um empresário, você já deve ter batido de frente com isso muitas, inúmeras vezes, certo? Eu não precisaria nem estar falando isso pra você, provavelmente. Mas se você é um adolescente aí, ou uma pessoa do funcionalismo público, talvez você ainda não tenha essa noção de realidade. Então, no final das contas, nesse tipo de socialismo, você deixa o seu Zé da padaria da esquina com a ilusão de que ele tem uma propriedade privada, mas na verdade as regulações estatais são tantas e são feitas através dessas agências de regulação de forma completamente arbitrária que o seu Zé ele vai ter que lutar muito para manter aquele negócio dele em pé e muito provavelmente ele não vai conseguir. Muito provavelmente o Estado vai ser efetivo em sufocar essa iniciativa privada. Eu acho que para uma primeira conversa deu para ficar mais ou menos claro sobre o que eu queria dizer, como as democracias socialistas morrem, mas se ainda não ficou claro, vamos lá, por favor, ler o capítulo 6 de Caminho da Servidão na íntegra. É um capítulo super curtinho, e eu tenho certeza que com a leitura do capítulo no qual o Hayek vai falar sobre o planejamento e o regime da lei, você, brasileiro, vai conseguir identificar o que o Hayek está falando aqui com o Brasil de forma 100%, tá? E se você não conseguir identificar, eu recomendo a leitura de novo, porque é impossível você não conseguir fazer as associações. Então é nesse capítulo, e eu não vou perder meu tempo aqui lendo ele com vocês, e eu acho que ficaria até um pouco chato, mas é nesse capítulo que o Hayek vai explicar que em sociedades livres, o indivíduo ele é capaz de planejar a ação dele sem pensar muito no Estado. Então ele não precisa colocar o Estado na equação. Ele vai abrir um negócio, ele vai tocar aquele negócio e ele vai ter problemas só se ele causar prejuízos efetivos a terceiros. Em estados socialistas, não. Quanto mais o Estado planeja, menos o indivíduo consegue se planejar. Então toda essa insegurança jurídica e administrativa que eu falei aqui para vocês, ela vai ser uma consequência do socialismo, ela vai ser uma forma da gente identificar que a gente vive em um país socialista, ao contrário de um país livre, no qual o regime da lei ele serve para garantir
que o particular vai conseguir viver a sua vida sem maiores problemas. Então, de novo, a leitura do capítulo 6 é imprescindível para você conseguir entender como que o Brasil é um país socialista. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre como esse socialismo vai acabar corroendo as democracias, principalmente uma democracia já não muito bem estruturada como a brasileira, certo? E os recadinhos, como sempre, eu quero avisar que o próximo livro que a gente vai fazer a revisão é Os Intelectuais da Sociedade, do Thomas Sowell. Já adianto, puta livro, livraço. Através da leitura desse livro vai ficar um pouco mais claro as coisas que eu falei nesse vídeo. Eu confesso que eu deveria ter invertido, mas já foi. Então, se você tem esse livro aqui na estante, eu recomendo que tire a poeira dele e comece a leitura, porque, sério, eu tô muito ansiosa pra fazer a resenha desse livro. Eu tô muito ansiosa que esse livro chegue a mais pessoas. E também, como vocês já devem saber, a gente está fazendo um clube de leitura de Arquipélago Gulag. Então, nós estabelecemos a meta de ler 100 páginas por semana. É uma meta super tranquila de cumprir, eu prometo. E aí a gente conversa sobre o livro aos domingos, 6 horas da tarde, uma live. A última live já tá aqui no canal. Eu fiquei um pouco desajeitada, assim, porque eu não esperava que tivesse pessoas na live. Então, me perdoe, eu prometo que a próxima live vai ser melhor, eu vou trazer mais conteúdo pra vocês. Eu já até peguei umas literaturas aqui de apoio pra gente conseguir conversar melhor. Então, se você ainda não começou a ler, não se preocupa, super dá tempo de acompanhar e dá tempo de alcançar a gente aqui ainda, já que estamos ainda na segunda semana. É isso. Vou deixar aquele recadinho de sempre, que a gente criou um Apoia-se, principalmente para pagar o nosso coitado do nosso editor, que inclusive teve o computador quebrado na última semana, então provavelmente esse vídeo vai sair sem edição. Meu Deus, me perdoem os e as paradinhas aí, não desistam do canal. Então, se você quer apoiar a nossa iniciativa e se você quer continuar tendo esse conteúdo, entra lá no apoia.se/olabocós, você pode começar doando a partir de R$5, isso não paga nem a sua Heineken do final de semana e faz uma puta diferença pra gente. É isso, até o próximo vídeo.